Então nós vamos passar aqui para a parte da pregação e eu pedia que o irmão abrisse comigo, por favor, enquanto as nossas crianças vão descendo, em Êxodo capítulo 4. Mas eu hoje eu não vou demorar muito tempo, tenho apenas uma mensagem para vocês, no fundo vai percorrer alguns capítulos, mas tenho apenas 2 textos para ler com os irmãos. E o que eu gostava de falar hoje é acerca de intimidade com Deus. Você está cá? Amém? Os irmãos, se vocês não vão dizendo amém, eu tenho dificuldade em perceber, eu vejo mal, fico com dificuldade em perceber se vocês ainda estão cá ou não. E eu agora percebi-me que eu, para além de ver mal, também já começo a ouvir mal. Já reparei nisso também. Já tinha reparado há uns tempitos, mas na última quinta-feira foi claro como a água. Acabei o culto lá em Orem, estava lá uma jovem a falar comigo e eu tive que me chegar ao pé dela que eu não percebia nada. Não é que ela falava bem, portanto não tinha nada a ver com a jovem. Era mesmo porque ela tinha uma voz assim um bocadinho mais baixa e eu já não ouvia nada. Portanto, isto tem a ver com o uso dos fones. Os jovens que usam fones tenham cuidado também. Eu usei muitos fones na minha vida e não devia ter usado, pelo menos não com a intensidade que tinha. Assim. E com as músicas que eu ouvia, o Senhor já me perdoa disso também. Mas pronto, irmãos, queria falar acerca de intimidade num aspecto. O tema intimidade com Deus é um tema extremamente vasto e obviamente eu não estou aqui com o propósito de percorrer toda a Bíblia dizendo o que é que significa ser íntimo de Deus, mas gostava de falar acerca de um homem que claramente a sua marca era a intimidade. E porque estamos em Êxodo, obviamente que o homem que eu quero falar é acerca de Moisés. Mas é interessante, irmãos, porque dizia isto também hoje lá em Abrantes, na parte da manhã, que nós olhamos para Moisés e só vemos coisas gloriosas acontecerem com Moisés. Mas nós esquecemos como é que a história de Moisés começa. Nós esquecemos muitas das vezes que o Moisés que está e que vai de regresso ao Egito é um Moisés que tem 80 anos. Quantos irmãos têm 80 ou para cima? Levantem lá a mão. Pelo menos já há uns quantos, hein? Já temos uns quantos com 80 para cima. Agora vejam, o Senhor chamou Moisés, não foi apenas quando ele tinha 80 anos. Mas o Senhor usou Moisés a partir dos 80 anos para fazer uma obra gloriosa. Então não importa a idade que o irmão tem, importa sim se você quer ou não obedecer a Deus e aos desafios que Deus tem para a sua vida, independentemente da sua idade. Amém? E isto é importante, é muito importante. Moisés é chamado e os irmãos conhecem. Você conhece muito bem a história de Moisés. Moisés, em primeiro lugar, de uma forma miraculosa, não morreu logo após o nascimento. Porque ele tinha sobre si uma sentença de morte, ele e todas as crianças. Irmãos, ainda se lembram da história? Quantos é que se lembram da história? Vocês têm que fazer, eu tenho que fazer exercício convosco, eu não sei se vocês estão a dormir. Há pessoas que dormem com os olhos abertos. Já viram alguém a dormir com os olhos abertos? Eu já vi, a gente até se assusta, parece que estão mortos. Mas não estão a dormir só, com os olhos abertos. Ele tinha uma sentença de morte. Todas as crianças hebraicas, masculinas, tinham esta sentença de morte. Mas lembram-se o que acontece? A sua mãe consegue escondê-lo no máximo tempo possível. A determinada altura era impossível escondê-lo. E ela colocou lá num berço, meio barco, não é? Era um berço pelo menos que flutuava, era isto. E foi pelo rio. E lá foi, ia dizer o barquinho, mas não era o barquinho. Era o bercinho. Mas tinha lá um bebê dentro, um ser vivo. E a sua irmã, os irmãos lembram-se da história, começa a olhar e a ir pela margem e ver o que é que ia acontecer. No Nilo é uma data de crocodilos. Não foi nenhum crocodilo que o apanhou. Quem é que foi que o apanhou? Os irmãos lembram? A filha do faraó. E a filha do faraó, porque era muito fina, queria um filho, mas não queria cuidar dele, mas era só das coisas boas. Não queria me dar fraldas, não queria amamentá-lo, não queria nada. E quem é que ela escolhe para cuidar? Moisés? A própria mãe de Moisés. E nós diríamos, ai que história, que coincidência tão gira. Não é nada coincidência. Nós sabemos que isto é intervenção divina, amém? Deus cuida. Mas logo a história dá um salto imenso, 40 anos. E Moisés, que era instruído, nós vemos lá, até em Atos, quando Estevão está a pregar e fala acerca de Moisés e diz que Moisés era instruído em toda a ciência e conhecimento dos egípcios. Então ele aprendeu toda a sua cultura, toda a cultura egípcia,
mas ele foi criado pela sua mãe. E havia um elo, que era um elo emocional, e não só emocional, eu acredito que era espiritual, que Moisés tinha, não com os egípcios, mas com o povo ao qual ele pertencia verdadeiramente, os hebreus. E de repente ele vê um egípcio a tratar um hebreu. E o que é que acontece, irmãos? Lembram? Fica de tal forma irado que ele mata o egípcio. No dia seguinte, está Moisés a andar e estão dois irmãos hebreus a discutir um com o outro. E há uma coisa incrível, irmão. Não sei se os irmãos já alguma vez tinham reparado nisto. Mas o que é que Moisés tenta fazer? Mediar. Exatamente aquilo que Deus iria chamá-lo para fazer 40 anos depois. Moisés já tinha dentro dele dois homens hebreus e Moisés tenta mediar. Mas o que é que acontece? Há um falhanço total. Não só aqueles homens não aceitam, como ainda lhe dizem: o que é que tu queres fazer? Queres-nos matar também como fizeste com o egípcio? E isto faz com que Moisés fuja. E durante 40 anos foi para o deserto tirar um doutoramento acerca de como cuidar de ovelhas. 40 anos a aprender a ciência de cuidar de ovelhas teimosas. Mal ele sabia que as ovelhas para as quais Deus iria chamá-lo a cuidar eram bem piores do que aquelas que ele andou a cuidar durante 40 anos. Eu acho que Deus, ele treinou com ovelhas e Deus levou para o pé de bodes. Eles eram teimosos como nós somos teimosos. E há aquele episódio maravilhoso da sarça ardente. Irmão, estou a resumir porque isto é importante para aquilo que nós vamos ler. Sarça ardente, e Moisés vai. Nós já pregamos sobre isto aqui várias vezes. E o irmão ao longo da sua vida já ouviu centenas de pregações sobre estes textos. E Moisés começa a ver, e não só a ver, o Senhor se revela a ele, porque é o Senhor que o chama. Ele vai, mas depois é o Senhor que fala com ele pelo nome. Os irmãos lembram-se, Moisés. Exatamente como acontece connosco, irmão. Não tenha dúvidas nenhumas. Você não veio a Deus porque foi você que estava interessado em Deus, porque foi você que tomou a iniciativa de se chegar a Deus. Esqueça isso. Você chegou-se a Deus porque Deus tomou a iniciativa de se chegar a si. É Ele que nos atrai. É a sua graça que nos atrai. E o Senhor começa a dizer o que é que... Moisés, olha, tenho um plano. Vais regressar ao Egito. E és tu quem eu vou usar para libertar o meu povo. Mas quando tu chegares lá, o faraó não te vai dar ouvidos, vai ter o coração endurecido, e porque ele tem o coração endurecido, eu ainda vou endurecer mais. Exatamente no cumprimento daquilo que Romanos capítulo 1 fala. Porque quando nós endurecemos o nosso coração, Deus às tantas entrega-nos às nossas paixões. Entrega-nos àquilo. Deus vai contendendo, Deus vai contendendo, Deus vai contendendo. Mas se nós não ouvirmos a sua expressão, a sua palavra, o seu toque, mais tarde ou mais cedo, Ele entrega-nos àquilo que nós tanto desejamos fazer. Não é ouvir Deus. Aqui uma parte. Irmão, já pensou no drama do inferno? Já pensou no inferno? Quantos é que já pensaram no inferno? Não é algo que nós gostemos de pensar. Mas o inferno é real, meus amados. E sabem o que é o inferno? O inferno é Deus ouvir a oração de todas as pessoas que oraram e disseram assim: eu não quero ter nada a ver contigo, Deus. E no inferno, aquela oração é respondida eternamente e permanentemente. Porque vai para o inferno quem não quer ter nada a ver com Deus. E no inferno é o pedido aceito. Porque o inferno é o lugar onde Deus não está. Deus não está lá. Mas isto é um à parte. Hoje não está na moda pregar sobre o inferno, mas nós temos que voltar a pregar sobre o inferno. Hoje está na moda atrair os pecadores e dizemos que é por causa da graça e do amor de Deus. E depois nós explicamos aos pecadores que se eles não se arrependerem verdadeiramente, para onde eles vão é para o inferno. Então nós podemos ter a casa cheia de pecadores e estarmos a dizer que Deus o ama muito e dizer assim: o irmão quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta a mão. E a pessoa levanta a mão e nós contamos assim: está salvo. E não está salvo porque nós não lhe pregamos o Evangelho todo. Se tu não te arrependeres, não mudares de vida e não verdadeiramente colocares o Senhor como teu Senhor da tua vida, tu estás arrumado. E nós precisamos de voltar a pregar o Evangelho na sua plenitude. Não é só graça. É a graça e a justiça.
se encontraram na cruz de Jesus Cristo. É verdade que Ele perdoou-nos. É verdade que Ele nos salva. Mas é verdade que a nossa vida tem que ter frutos de salvação. Amém? E Ele diz a Moisés. E Moisés pergunta, Senhor, mas como é? Eu nem sei o teu nome, quem é que eu vou dizer que tu és? E os irmãos sabem, Deus diz, olha, o que sou, eu sou. O eu sou, diz, o eu sou te enviou. Quando eles perguntarem o teu nome, diz, o eu sou te enviou. E depois há aquela história da vara. O que é que tens na mão? Uma vara. Então atira lá a vara e a vara transforma. Os irmãos lembram-se disto. Começa a haver sinais miraculosos, porque Deus está a ensinar a Moisés que é Deus que vai fazer, é Deus que está com ele. Coloca a tua mão no peito e a mão fica cheia de lepra. E depois ele ora ao Senhor e a mão fica sem lepra. E o versículo que eu gostava de salientar agora, e o texto que eu gostava de ler é a partir do capítulo 4 de Êxodo, versículo 10. Porque já fiz uma introdução extremamente longa. Como eu não gosto, como eu critico e agora fiz eu. É a vida. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mas, amados, a ideia é, Deus tem uma chamada para Moisés, e Moisés faz aquilo que nós, seres humanos, gostamos muito de fazer, arranjar desculpas para não fazer a chamada que nos é desconfortável. Arranjar desculpas para não fazer aquilo que Deus nos tem enviado. Você está cá? Nós somos muito bons a dar desculpas. Já repararam nisso? Somos todos. Somos todos farinha do mesmo saco. Quando nós queremos, arranjamos todas as desculpas. E ele está a dizer, Senhor, não é de ontem nem de anteontem. Olha, eu desde que nasci, eu não consigo falar. E a mensagem que tu tens para mim, e o ministério que tu tens para mim é para falar. Esquece, Deus. Isto não vai funcionar. A ideia é, literalmente, Senhor, tu enganaste na pessoa. Tu não escolheste bem. Enganaste. O ser humano tem uma ousadia. Chegar ao Deus todo perfeito, Criador de todas as coisas, e dizer que Ele se enganou. E o Senhor, com a sua paciência, como Ele tem paciência connosco. Amém? É mesmo para dizer amém, irmãos. O Senhor tem mesmo paciência connosco. Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. A ideia é, Moisés, que importa como está a tua língua, que importa as suas dificuldades, que importa os teus defeitos. Não sou eu Deus. Deus está acima das nossas capacidades. E Deus também está acima dos nossos defeitos. Amém, irmãos? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas isto é Deus a dizer, Moisés, não sabes falar, mas vais ter o melhor professor de oratória, de homilética e de exegese que tu vais ter, porque eu sou o Criador de todas as coisas e eu vou-te ensinar. E nós diríamos, epá, que privilégio. Então Moisés, o Senhor convidou-o para ele aprender. Eu vou-te ensinar. Ele é o professor. Vai, pois, e eu te ensinarei o que has de falar. Versículo 13. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has enviado. Meu amado, não sei se isto no português é um bocadinho complicado, mas aquilo, de uma forma muito simples, o que está aqui a dizer é o seguinte, num português corrente, Senhor, faz isso, mas com aquele que tu de facto queres escolher. Faz isso, mas com a pessoa certa que não sou eu. Faz isso, mas com aquele que tu não te vais enganar, que é o próximo, não sou eu. O Senhor faz com o outro. Faz isso, mas não comigo. Nós estamos a falar de Moisés, aquele que os judeus tanto reverenciam e nós temos por homem mesmo de Deus, porque era. Mas este é o início da sua história. Este é o início do seu ministério, ou pelo menos da sua chamada ministerial. Uma chamada onde Deus vai ter com ele. E estamos a falar, não se esqueçam, acerca de intimidade. E a intimidade começa com Deus a dar o primeiro passo, mas depois há uma resposta que nós temos que dar. E muitas das vezes aquilo que nós fazemos em relação à intimidade com Deus é isto mesmo. É que no meio da intimidade há comunicação. E muitas das vezes a comunicação que nós recebemos de Deus não era aquilo que nós queríamos ouvir. E arranjamos desculpas para não obedecer àquilo que Deus nos quer.
andar. Mas é. Ainda hoje também te falava, e porque me lembrei. Isto faz lembrar aquelas histórias de nós orarmos: Senhor, faz isto, Senhor, faz aquilo, Senhor, levanta, Senhor, cria, Senhor, que haja mais gente a trabalhar na tua obra, Senhor, faz com que a igreja fique assim assado, Senhor, que haja pessoas para receber, Senhor. E às tantas, aquilo que eu acho que deve acontecer é, às tantas nós devíamos calar-nos, porque tenho a certeza, já aconteceu com o irmão, nós estamos a orar para que Deus levante outra pessoa e o Senhor está a dizer: porquê que não fazes tu? Porquê que não fazes? E nós dizemos: eu? Senhor, isto é o meu cérebro. Não, eu não sou capaz. Tu tens que levantar alguém que seja capaz. Porque nós vemos sempre o potencial na vida dos outros, também vemos muita crítica na vida dos outros. Basicamente a ideia é assim: quando é alguma coisa que nós desejamos, nós achamos que somos as melhores pessoas para fazer o trabalho. Quando é alguma coisa que nós não queremos, achamos que somos as últimas pessoas que Deus deveria escolher. E muitas das vezes Deus escolhe, ou melhor, Deus sempre escolhe as pessoas certas para os lugares certos, para as alturas certas. Porque Ele é perfeito. E Deus escolhe Moisés. Mas o Moisés diz: olha, Senhor, envia por a mão daquele a quem tu has de enviar. E o versículo 14 fala acerca de algo que nós não gostamos muito, mas que existe. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. A seguir, aquilo que Deus vai falar com Moisés não é assim simplesinho e com uma voz muito calma e suave como nós gostamos, como tratou com Elias. Aqui acendeu-se a ira do Senhor e Moisés tem que ouvir atentamente aquilo que o Senhor tem para lhe dizer. E vejam o que é que o Senhor lhe está a dizer. Não era um levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. A ideia é: Moisés, já percebi tudo, mas tens um irmão que sabe falar bem, não tens? E o Moisés às tantas já nem dizia nada. Mas olha, o teu irmão vem aí, e é ele que vem, e ele quando te vir vai ficar alegre no coração, porque vai ver, e ele vai se alegrar, e vê o que é que vai acontecer. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por quê? Irmãos, vejam o que é que Deus faz. Mas olha, eu já estou a ouvir, já estou a perceber tudo, já sei quem é que tu tens no coração. Tu achas que o teu irmão Arão era a melhor pessoa para este trabalho. Já percebi que tu queres alguém que saiba falar, porque as tuas dificuldades é tu não consegues falar, o teu irmão Arão consegue falar. O teu irmão Arão até tem uma posição. Ele é levita. Portanto, ele já tem título. Tu não tens título, és apenas um pastor de ovelhas, literalmente. É como hoje. Hoje o título de pastor, há muita gente que... Pronto, o título de pastor deveria ser a coisa mais humilde que deveria existir, honestamente, e digo isto com todo o temor e reverência, porque ser pastor devia ser das coisas mais... Devia trazer a humildade à pessoa e não sobranceira, não é? Orgulho. Isso não deveria mesmo trazer. Mas aqui, Deus entende o coração, Deus esquadrinha tudo o que está na nossa vida. E Ele percebe. Olha, não vem aí Arão, Moisés. Eu sei quem é... Eu sei quem é Arão, mas eu não escolhi Arão, eu escolhi-te a ti. Então o que vai acontecer é que eu vou falar contigo e tu vais falar com Arão. Arão vai falar ao povo em teu nome e tu lhe serás por Deus. A ideia é: Moisés, quando tu falares, tu vais falar aquilo que ouviste e Arão vai falar as tuas palavras como se fossem as minhas palavras, as palavras de Deus. Aquilo que tu falaste será com autoridade divina. E o que é que isto tem a ver com a intimidade? Porque vejam, meus amados, quem Deus escolhe é um homem, mas Deus não escolheu Moisés por causa da sua ciência apenas. Deus não escolhe por causa apenas das nossas características, embora as nossas qualidades e características, Deus é capaz de as usar em prol e benefício do avanço do reino. Mas Deus não escolhe Moisés, e isto é claro como a água na palavra, não é por causa das suas qualidades, é por causa da sua intimidade que ele vai começar a ganhar com Deus. Porque é através da intimidade que nós recebemos a palavra de Deus. Você está cá? O que é que acontece quando Moisés está no monte? Quem é uma das pessoas que vai tomar a liderança e rebentar tudo lá com o bezerro de ouro? Quem é? Quem é? Arão. O grande orador. Mas um grande orador não significa que tenha grande intimidade com Deus.
Porque hoje em dia nós vivemos numa era que as igrejas até podem estar cheias por causa do carisma do pastor. Mas isso não é minimamente importante. Porque a igreja que está cheia por causa do carisma do pastor, no dia em que o pastor se for embora, ou no dia em que o pastor cair, ou no dia em que o pastor morrer, ou no dia em que o pastor sei lá o quê, a igreja cai. Mas a igreja que é seguida e dominada pelo pastor que está acima de todos os pastores é uma igreja que jamais cairá. Porque nós não nos movemos por causa do carisma, nós movemos-nos por causa da intimidade que devemos ter com Deus. E esta expressão mostra isto mesmo. Deus diz, olha, Moisés, a mim não me importa as tuas características e os teus defeitos, aquilo que tu achas que é impossível para o meu reino. Moisés, deixa-me dizer-te o seguinte, o meu reino não avança por causa das tuas qualidades e o meu reino também não trava por causa dos teus defeitos. O meu reino é sobrenatural e avança por causa do meu poder. Então Moisés é aquele que tem intimidade com Deus, ouve de Deus e partilha aquilo que Deus tem. E nós podemos ver, porque depois disto, Moisés vai para o Egito. E a primeira experiência que ele tem não corre lá muito bem. Moisés vai, fala ao faraó e como resultado da brilhante oratória e da intimidade que ele tem com Deus, porque ele está a obedecer claramente, não acontece aquilo que ele esperava, nem o povo. Antes, pelo contrário, não só o faraó não deixa o povo ir, como duplica o trabalho do povo. Agora constroem tijolos, a mesma quantidade, mas sem nós vos fornecermos palha. Vocês têm que procurar a palha, fazer tudo e ainda criar a mesma quantidade de tijolos, senão apanham. E o que é que o povo faz? Começa logo a mostrar que tipo de ovelha é que é. Não recebes nós para estar quieto. Agora estamos bem piores. Quem dera que tu não viesses. E Moisés começa na intimidade. Senhor, o que é isto? O que é que isto está a acontecer? E o Senhor aquieta o coração de Moisés. Moisés, isto eu tinha dito que isto ia acontecer. Ele ia endurecer o coração. E depois entra as pragas. E o Senhor fala a Moisés. Moisés fala a Arão. Olha, vai haver as pragas. E depois há mesmo as pragas. E finalmente chega a altura em que eles, o faraó, os deixa sair. Mas deixa-os sair logo após a última das pragas. A mais terrível das pragas. O Senhor avisa, vocês têm que pintar os umbrais da vossa porta com o sangue do cordeiro. Um animal inocente deveria ser morto para pintar as ombreiras da porta. E quando chegasse à altura, na exata hora que o Senhor mandasse o seu anjo, o anjo passaria por todo o Egito e onde não houvesse o sangue, ele entrava. E onde ele entrava, tanto homem como animal, todos os primogênitos eram mortos. E após isto, o faraó finalmente deixa. Mas logo se arrepende. E o povo vai pelo caminho do deserto, logo depois de terem orado, vai pelo caminho do deserto e de repente está numa encruzilhada. O faraó arrepende-se de ter largado o povo, convoca os carros, convoca os melhores soldados e vão em perseguição de Israel. Deus tinha anunciado a ruína dos egípcios. Mas agora Israel estava numa encruzilhada. À sua frente estava o mar. Do seu lado estavam montanhas. Para trás o deserto e o exército. Por onde quer que eles se virassem, nada estava para fazer. E começam eles a clamar ao Senhor. Capítulo 14 de Êxodo. Versículo 10. Êxodo 14, versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Irmãos, clamar ao Senhor significa literalmente gritar ao Senhor por causa das nossas emoções. E nós diríamos, bem, o Senhor agrada-se daqueles que clamam a Ele. Sim, é verdade. Mas logo o versículo a seguir, diz que eles estão no versículo 10 diz que eles estão a clamar, e no versículo 11, que é logo a continuação, diz, e disseram a Moisés,
não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto. Porque nos fizeste isto. Porque nos tens tirado do Egito. O irmão consegue ver a ironia do texto. Então eles estão a clamar ao Senhor e logo a seguir já estão a criticar: oh Moisés, então para que é que nos tiraste? E aquilo, a pergunta que o texto facilmente e implicitamente, e até quase explicitamente, vem ao nosso coração, a pergunta é o seguinte: que tipo de clamor é aquele que nós damos e logo a seguir duvidamos de quem Deus é? Quem é que os tirou do Egito, irmãos? Já não tirou ninguém do Egito, vocês ainda estão cá? Quem é que tirou o povo do Egito, meus amados? Foi Deus. Moisés foi usado, mas de quem foi o poder que tirou o povo do Egito? Foi de Deus. Deus, eles tinham visto um milagre tremendo. Os seus filhos não tinham morrido, irmãos. Mas os filhos dos egípcios morreram. É isto. Não é o meu. Não é o meu. Vou ouvir um toquezinho. Ok. Só, porque senão os irmãos distraem-se, como eu já me estou a distrair. Ok, estava a entrar no micro, ou é isso, provavelmente. Ok. Estamos cá ainda, não estamos no Egito, estamos em Tomar, está bem? Mas estamos a falar acerca do Egito. O povo clama e logo a seguir está a duvidar. Já viu um milagre tremendo. Isto começa a mostrar o tipo de intimidade que este povo tem com Deus, que é bola. Não é porque você vê milagres que isso significa que você tem intimidade com o Senhor. Ver milagres não faz nada pela sua intimidade com o Senhor. A intimidade é um relacionamento profundo que você tem que voluntariamente querer ter com Deus. Se você quiser ter relacionamento com Deus, você dobra os joelhos, você usa do seu tempo para estar na presença do Senhor. E quando estamos na presença do Senhor, adquirimos aquilo que é intimidade. A intimidade é o reconhecer a voz de Deus e saber que, se ainda para mais, numa circunstância em que foi Ele que nos levou, agora parece não haver solução, é bom que nós nos preparemos, porque Ele vai fazer um milagre que nós não estávamos à espera. Porque quem é que levou o povo até ali? Quem foi, irmãos? Então quem levou o povo ao sítio onde à frente há mar, do lado há montanhas e atrás há um exército, foi ou não foi Deus? Então nós temos que ter intimidade ou não temos intimidade? E o povo clama, mas o clamor daquele que não tem intimidade não tem efeito nenhum. Mas o clamor daquele que tem intimidade é diferente. Eles estavam disponíveis para continuar na escravidão. Não dissemos-te nós, Moisés, estares quieto e deixa-nos viver como escravos. Versículo 13. Moisés, porém, misturei as duas palavras, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés deixa que a sua fé fale por si. Ele crê que quem o enviou, quem falou com ele, era inegável que tinha sido Deus. Moisés não queria a chamada, Moisés recusou a chamada, mas o Senhor disse: és mesmo tu. E ele foi. E até aqui o Senhor tinha sido fiel e tudo o que tinha dito que ia acontecer, tinha acontecido. Mas Moisés está na mesma, na frente do mar, meus amados. Moisés não sabe como Deus vai fazer. E não é porque nós temos intimidade com Deus que sempre vamos saber os planos que Ele tem e a forma como Ele vai atuar na nossa vida, porque isso não é verdade. Ter intimidade com Deus não significa que nós às vezes não fiquemos na dúvida do que é que vai acontecer. Mas significa que, apesar da dúvida, nós estamos prontos para ouvir a direção de Deus. E quem tem intimidade com Deus, mais tarde ou mais cedo, a direção de Deus vai chegar. Amém? Versículo 15 é interessante. Versículo 15 deste mesmo capítulo diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Qual é a pergunta que o Senhor faz a Moisés? Leiam lá. Porque o que significa que entre Moisés afirmar ao povo: olha, o Senhor hoje vai-vos silenciar, até que o Senhor lhe responda, há um clamor. O que significa que Moisés fala com o povo: olha, o Senhor vai fazer uma grande coisa, mas depois Moisés começa a clamar ao Senhor, porque o Senhor, a resposta dele é: porque é que estás a clamar? O que significa literalmente que Moisés naquela altura estava também porque Moisés não tem a solução.
Moisés tem intimidade, mas não tem solução. Porque quem tem intimidade não tem solução. Quem tem intimidade tem, mais tarde ou mais cedo, a resposta de Deus que nos vai dar a solução. Porque clamas a mim. Porque há uma altura para clamar, mas também há uma altura para agir. E agir em fé significa muitas das vezes eu ainda não estar a ver a solução, eu ainda não saber como vai acontecer, mas mover-me na direção que Deus está a dizer, mesmo que ainda haja uma barreira. Você está cá? Significa que o mar está ali e o Senhor está a dizer avança. Mas Senhor, está ali o mar. Avança. Mas Senhor, está ali uma montanha. Avança. Mas Senhor, como? Não importa como, avança e obedece, porque quem tem intimidade sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Diz aos filhos de Israel que marchem. Não, isto é delicioso. Os homens e as mulheres, está toda a gente apavorada. Tudo cheio de medo. A última coisa que eles querem fazer é marchar. Marchar para onde? Para as montanhas? Escalada não sabem fazer. Já percebemos e vamos perceber mais à frente que eles subir ao monte não gostam. Eles não gostam mesmo de subir ao monte. Moisés, vai lá tu. Nadar, parece que também não dava para nadar. Para trás, morte certa. Marchar para onde? Marchar para a direção que Deus disser. Porque se Deus disser que é para marchar para trás, nós marchamos para trás. Se é para o lado, é para o lado. Se é para a frente, é para a frente. Mas nós ainda não vemos solução nenhuma. Mas ele diz aos filhos de Israel que marchem e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Irmãos, Deus diz assim, olha Moisés, eu falo contigo porque és tu que tens intimidade. Vejam, ao clamor de Israel não houve resposta, repararam nisto? Mas ao clamor de Moisés houve ou não houve resposta? A resposta foi, porque é que estás a clamar? Agora não é a altura de clamar, mas esta é uma resposta. Quem tem intimidade ouve Deus, amém? E o problema de muita gente é que diz que tem intimidade e não tem intimidade nenhuma. E por isso é que não ouve a voz de Deus. E a voz que ouve não é de Deus. É a sua ou é a voz de outra pessoa ou de outra coisa qualquer. Mas aqueles que têm intimidade com Deus ouvem e reconhecem a voz daquele que é o seu Deus, amém? E Deus diz o que é que vai acontecer. Olha, diz a Israel que marches, tu levantas o pau, bates no mar, isto vai fazer uma coisa aqui incrível. Até aqui ninguém tinha visto nada disto acontecer, meus amados. Esta história nós já conhecemos, já conseguimos imaginar, até já existem filmes e séries e desenhos animados, e alguns até ganharam Oscars, e nós conseguimos imaginar tudo isto. Mas na altura ninguém tinha visto isto acontecer. O irmão experimente tentar liderar uma quantidade de gente, experimente como se nós conseguíssemos, são milhões de pessoas, e todas elas estão incrédulas. E o Senhor diz-lhe uma coisa que não faz sentido nenhum. Diz-lhe assim, olha, diz a esse povo incrédulo, começa a marchar. E tu fazes uma coisa que não vai fazer sentido nenhum para eles. Mas é assim que eu quero. E o que é que Moisés faz, meus amados? Obedece. Porque quem tem intimidade, obedece. Mesmo que não faça sentido. Mesmo que para toda a gente, para aqueles milhões de pessoas, nada daquilo fazia sentido. Então o homem agora de repente vai levantar um pau, bate. Mas o que é isto? Marchar para quê? Nós estamos mortos. Nós queríamos estar lá, podíamos estar lá, ao menos estávamos vivos. E o Senhor pede aquilo a Moisés. E veja o que é que acontece. A ideia é, o Senhor faz este pedido a Moisés e estas coisas começam a acontecer. E à medida que o povo avança, à medida que há o primeiro passo, à medida que há o primeiro levantar, ainda nada parece ter acontecido, porque o mar ainda não se abriu e o Senhor já está a trabalhar. Vejam. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e foi para trás. E também a coluna de nuvem se retirou da frente deles e pôs-se atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. A ideia é, aquilo que era suposto ser de escuridão para todos, para Israel clareava a noite e eles conseguiam ver como se fosse dia, e os egípcios não viam nada. E eles estavam perto e ao mesmo tempo tão longe, porque não conseguiam chegar perto do povo de Deus. Porque Deus estava a operar. Amém? Vocês estão cheios de emoção. Estou a gostar da vossa fé.
Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Então há um vento que começa a soprar e as águas começam, aos poucos e poucos, a formarem-se em duas colunas. E levantam. E de repente há uma autoestrada. Vai até à outra ponta. O caminho está seco. E Israel começa a atravessar. E o faraó e os egípcios veem isto. E assim que o último israelita mete o pé em terra seca, está o faraó e os israelitas e os egípcios, se calhar provavelmente mais ou menos a meio. O que é que acontece? E agora vejam o que é que está a acontecer. Uma coisa espantosa. Moisés é chamado por quem, meus amados? Por Deus. Moisés era filho de quem? Adotivo, pelo menos. Filho da filha de Moisés. Se tivesse continuado no Egito e se tivesse recusado a sua linhagem, podia não ser ele, mas ele poderia estar na sucessão e na linhagem sucessória do faraó. Moisés poderia potencialmente vir um dia a ser faraó. E faraó é título. Você está cá? Faraó é um título, não é um nome. Moisés é nome. Faraó é um título. E faraó representa autoridade e liderança. A ponto tal de que o faraó confia nos seus soldados e nos seus carros. O faraó tem posição, o faraó tem poder, o faraó tem hierarquia de liderança e Moisés é um simples pastor chamado por Deus. Mas enquanto Moisés liderou o povo todo passou em segurança até ao outro lado porque ele tinha intimidade com Deus. E aquele que tinha toda a autoridade e que era considerado um Deus na terra levou os seus liderados para a morte. E a ironia é esta. Isto não tem a ver com o título que você tem, nem com a sua capacidade de liderança. Tem a ver com a intimidade com Deus. Porque Moisés era íntimo de Deus. O povo chegou ao outro lado. Porque o faraó rejeitou a Deus. O faraó e quem o seguiu morreu. Morreu. E esta é a diferença de quem tem intimidade. E nós precisamos de ser uma igreja íntima de Deus. E quando eu digo igreja, é cada um de nós que faz parte da igreja. Precisa, irmãos, nós estamos a viver tempos em que urgentemente nós precisamos de ter conhecimento de Deus, precisamos de ter intimidade com Deus, precisamos de passar tempos na presença de Deus. E quanto mais tempo você passar na presença de Deus, melhor. Tire dias para passar a presença. Ah, pastor, mas eu trabalho. Eu sei, irmãos, todos trabalhamos. Mas nem que seja no dia da sua folga. Tire, não precisa tirar todas as folgas para isso. Mas use parte da sua folga para ter intimidade com Deus. Nós precisamos de jejuar. Nós precisamos de orar. Esta é uma disciplina espiritual. Nós devemos fazê-la em casa. Orando, buscando a Deus. E eu temo que muitas das vezes os problemas que nós vamos tendo na igreja, não é apenas aqui, mas nas igrejas no geral, é por falta de comunhão e intimidade com Deus. Nós não estamos preocupados em buscar a Deus, nós estamos preocupados em buscar a última moda, a última coisa, aquilo que nós achamos que é a melhor estratégia. A melhor estratégia sempre foi e sempre será ouvir a vontade de Deus para nós. Esta é a única estratégia que eu conheço. É a única estratégia possível. É a única estratégia que eu acredito que é verdadeiramente efetiva. É ouvir a vontade e a voz de Deus. Irmãos, estava a ouvir esta semana. Uma coisa muito interessante. Foi esta semana? Foi ontem. Estava a ouvir uma coisa maravilhosa. Eu nunca tinha pensado nisto. Moisés era de facto um homem de intimidade. E há um episódio que eu acho que é maravilhoso. O irmão lembra-se quando o irmão lembra-se, eu vou dizer, o irmão lembra-se quando o povo murmurou. Não fez outra coisa, não é? Mas há um episódio tem a ver com uma fonte de água. Eles estão cheios de sede. E há água, mas a água não é boa para beber, é uma água amarga. Você lembra-se deste episódio? Pelo menos o irmão Mérico lembra-se. Obrigado, irmão Mérico. O irmão Mérico lembra-se. O irmão lembra-se deste episódio? Ei, Jesus. Levante lá a mão. Pelo menos aqueles que lembram-se disso. Ok. E o irmão lembra-se
calhar isto já não se lembra, mas o irmão lembra-se quando Moisés está a orar, o Senhor fala com ele e diz assim: Moisés, o que é isso que está ao teu lado? Não lembra-se o que é que estava ao lado de Moisés? Era um quê? Alguém lembra-se? Era um madeiro, um bocado de madeira. E o Senhor diz assim: agarra na madeira e atira para a água. E o que é que Moisés faz? Moisés agarra na madeira e atira para a água. E esta é aquelas coisas que Deus vai fazendo. E ao longo da Bíblia Deus sempre vai pedindo coisas que parece que não fazem sentido nenhum. A gente até pode saber, mas o que é que isto tem a ver? Estou cheio de sede, Deus, estou cansado. Agora ainda tenho que agarrar num tronco a me dar. Mas para quê? O quê? Isto é, às vezes somos nós a pensar, nós às vezes faríamos isto. Porque somos humanos. Mas Moisés já sabe a forma como Deus atua, porque Moisés já é íntimo de Deus. E diz que Moisés obedeceu. Moisés agarra naquele madeiro, naquele tronco, atira para dentro da água. E o que é que acontece à água? Deus diz-lhe assim: agora bebe. O que significa que a água já estava boa. E houve o suprimento. E eu nunca tinha pensado nisto. Mas madeiro que transforma algo mau em bom é exatamente a história da crucificação. Em que de repente no Novo Testamento, aquilo que nós pensaríamos que não fazia sentido nenhum, há um madeiro que transforma a amargura da nossa vida, da nossa alma, da nossa perdição, naquilo que é o mais doce, que é a nossa salvação. Amém? E é incrível, irmãos, porque Deus profeticamente utiliza as histórias do Velho Testamento e literalmente elas apontam para aquilo que ia acontecer com a nossa vida. Eu não sei como é que era a sua vida. Eu só posso imaginar a minha vida sem Jesus. Só posso imaginar. E por muito difícil que seja, irmãos, às vezes a minha vida tem de dizer-vos isto. É muito difícil também. Não me estou a queixar. Mas tenho que ser honesto. Às vezes a minha vida é difícil. Os meus contextos familiares, com aquilo que vai acontecendo à nossa volta. E às vezes ficamos mesmo, eu próprio, às vezes fico mesmo, nem sei se vou, se fico, se faça. Às vezes só me apetece ficar na cama o dia todo. Vou ser honesto convosco, há dias assim. Não fico. Também fiquem tranquilos, está bem? Não fico. Mas era o que me apetecia. Às vezes por causa das circunstâncias da nossa vida. Mas quando nós vemos aquilo que Deus faz e aquilo que Ele fez na cruz por cada um de nós, eu logo me animo, irmãos. Logo, porque por muito difícil que seja a minha vida, há uma coisa que eu sei: aquele Jesus que morreu por mim nunca me abandonou e está sempre comigo. Está sempre comigo. Sempre comigo. E foi Ele, e é Ele que transforma a amargura da minha vida, às vezes nas coisas mais doces. E Ele faz o mesmo com a sua vida. E fez o mesmo com a sua vida. Amém? Irmão, quer fazer uma pergunta? Quer um comentário? Força. É isso. E Ele não abandona. Ele não abandona. Ele é maravilhoso. Amém? Ele é mesmo maravilhoso. 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 Os irmãos, guardem este texto e busquem ter intimidade com Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé então e terminar o nosso culto.